Boa tarde, meninos e meninas! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula do Livre da semana. Para iniciarmos a nossa aula, vamos começar copiando a nossa agenda? Como a nossa agenda mostra, hoje nós vamos dar continuidade à leitura, lendo os capítulos 5 e 6 do nosso livro A Chave do Teatro. Depois, vocês têm 2 páginas para fazer, que são as páginas 17 e 19. Vamos iniciar fazendo a leitura dos capítulos 5 e 6. Então, peguem o livro de vocês, A Chave do Teatro, A Porta da Frente, e vamos começar fazendo a leitura do capítulo 5 e depois os capítulos 6. Vocês vão entender porque eu falei os capítulos 6, tá? Vamos lá, eu vou começar com vocês. Acompanhem. O Carlos entrou que nem doido, todo animado, e nem me deixou narrar o começo do capítulo. E é um começo importante que eu queria narrar, mas ele ficou falando e todo mundo prestou atenção nele e esqueceu que eu existo. Gente, vocês não vão acreditar no que eu achei na internet. Carlos me interrompe e começa a falar. O quê? Todos perguntam ao mesmo tempo. Eu estava aqui pesquisando o que mais a gente poderia precisar para montar uma peça aqui na praça, para ter certeza de que a gente não esqueceu nada na nossa lista, sabe? Vai, Carlos, desembucha, Oscar reclama. Calma, Oscar, deixa eu contar direito para vocês entenderem. Carlos volta a explicar. Eu estava pesquisando o que a gente precisa para montar a peça. Aí eu pesquisei teatro e veio um monte de coisa que não interessa. Tipo isso que você está falando? Oscar reclama de novo. Você vai deixar eu falar ou não? Carlos pergunta e continua. Veio um monte de coisa que não interessa e acho que a nossa lista está completa mesmo. Então eu comecei a pesquisar para descobrir quem é o dono do teatro. Como eu tinha prometido que ia fazer, mas que ainda não tinha feito, porque fiquei fazendo o folheto e depois pesquisando se faltava alguma coisa na nossa lista. E Oscar cutuca. E eu pensei que não ia adiantar nada pesquisar quem é o dono, porque não adianta procurar quem não quer ser encontrado. Carlos vai enrolando na história, porque quando uma pessoa quer ficar incógnita, ela consegue. E o dono pode ter mudado de nome, ou o teatro pode nem ter dono. E Oscar vai ficando nervoso. Fala sério, Carlos. Não dá para parar de enrolar e ir direto ao que interessa? É mesmo. O Carlos está enrolando e acho que eu narrava isso que ele está falando em um monte de linha, em um parágrafo bem narrado e sucinto. E eu comecei a pesquisar. Teatro, mais proprietário, mais nossa cidade. O Carlos começa de novo. E aí, Guilherme também começa a ficar aflito com a enrolação do Carlos. Aí, não apareceu nada. Carlos responde sério. Você só pode estar brincando, Oscar se irrita muito. Estamos há meia hora ouvindo você falar, para no final você não ter descoberto nada. Eu não disse que não descobri nada, Carlos se defende. Eu disse que quando pesquisei pelo dono do teatro, não apareceu nada na internet. Mas, quando eu pesquisei notícias sobre o teatro, eu achei umas fotos que podem ajudar a gente. Fotos de notícias de jornal sobre o teatro. A maioria era das peças que eles estavam encenando, mas tinha uma foto de uma notícia de um jornal com o título Teatro fechado após tragédia. E você leu a notícia? Karina pergunta. Não, Carlos responde. É que a página não era sobre o teatro. Era sobre o jornal da cidade que estava inaugurando um artigo digital. E a foto do jornal era tipo aquelas fotos que ilustram a reportagem, sabe? O jornal estava dobrado sobre uma pilha de outros jornais dobrados e ele só falava sobre o arquivo digital. Não deu nem para ler a notícia, nem para ver a data do jornal. Então, para que isso tudo serve para a gente? Oscar pergunta. Bom, agora a gente sabe que aconteceu alguma coisa com o teatro e que foi uma tragédia e que saiu uma notícia sobre isso. E o que a gente faz com isso? A gente vai no jornal e procura a notícia. Vocês perceberam quanto tempo a gente perdeu com essa história do Carlos?
E agora, ainda por cima, vou ter que ficar procurando uma notícia sobre uma tragédia em um arquivo digital do jornal. Tragédia é eu ter que trabalhar pesquisando uma coisa que nem sei se serve de alguma coisa pra gente. O que é que tem que o teatro fechou por causa de uma tragédia? Para de reclamar, Oscar, Isabel bronqueia. Não quer ajudar? Não ajuda, mas não fica reclamando do Carlos, que está trabalhando com afinco para a gente descobrir quem é o dono do teatro. E se a gente descobrir quem é o dono e ele concordar em não vender o teatro, você vai ter muito menos trabalho, pensa nisso. E eu, como narrador macaco velho que sou, não consigo pensar em um argumento melhor do que esse para convencer o Oscar a fazer algum trabalho. Prometer que ele terá menos trabalho no futuro se trabalhar agora. Genial isso! E assim, os 6 vão para o prédio do jornal, que fica ao lado do prédio da prefeitura. Acho que para os repórteres não perderem nenhum furo sobre a notícia da cidade. E passam a tarde olhando microfilmes de notícias antigas. E aos poucos, eles vão um a um desistindo da busca. O primeiro a se jogar em um sofá velho que fica em um canto da sala de arquivos é o Oscar, lógico. Mas logo a Karina se junta a ele. Depois o Carlos, a Silvia e a Isabel também estão ali se apertando naquelas almofadas de tecido florido, todos desanimados. Cadê o Gui? Pergunta Isabel entediada. Gui! Os 5 amigos saem gritando procurando por ele, até que em uma mesa escondida do arquivo encontram o Guilherme lendo uma notícia em um aparelho de microfilmes. Puxa vida, Gui, Oscar reclama sentando ao lado dele. Tô exausto de te procurar. Oscar, vem comigo, Guilherme fala, pegando o amigo pelo braço e continua agora falando pro resto da turma. Achei, vem comigo, gente. Guilherme corre até a mesa da secretária, que toma conta do arquivo digital e pede para ela a notícia 143-A-1.818. Depois de um tempo, a secretária volta com uma notícia impressa e a entrega ao Guilherme, que a estende para o Oscar, que começa a ler. Teatro fechado depois de mistério. O mistério ocorrido na viagem do trem, que sai da capital pontualmente às 22 horas de todos os primeiros domingos dos meses ímpares com destino à nossa cidade, completa hoje mais um ano sem ter sido solucionado. Relembrando o caso desde o início. O principal representante da cultura de nossa cidade, o grupo de teatro Fanfúncia, que estava em turnê pelo país havia mais de 3 meses e que voltava à nossa cidade trazendo com ele os frutos de uma temporada de sucesso, sofreu um misterioso revés durante a viagem. A principal estrela da trupe, Clarice Clarencio, desapareceu durante o percurso. Clarice Clarencio embarcou na capital ao lado dos demais artistas do grupo e, alegando cansaço devido à longa temporada de apresentações, logo se recolheu à sua cabine-leito no vagão A. Nada de anormal foi relatado durante a viagem e o trem não fez nenhuma parada entre a capital e nossa cidade. Mas, ao chegarem em nossa estação, Azambuja Abunjamra, diretor-geral do grupo, preocupou-se com a demora de Clarice Clarencio para desembarcar do trem e conceder entrevistas aos jornalistas que esperavam por ela na plataforma. Azambuja Abunjamra, que, além de diretor-geral do grupo do teatro Fanfúncia, era também noivo de Clarice Clarencio, pediu que fossem chamar por ela em sua cabine e ficou completamente desesperado quando foi informado de que Clarice não se encontrava em nenhum dos vagões do trem. A polícia foi chamada. Uma revista completa no trem foi feita. A estação foi vasculhada, mas nenhum sinal de Clarice foi encontrado. Na semana seguinte à do desaparecimento de Clarice, Azambuja, que além de diretor-geral do grupo do teatro e noivo de Clarice, é proprietário do teatro localizado na praça de nossa cidade,
e homem de grandes posses, ofereceu uma enorme recompensa para quem desse alguma pista sobre o desaparecimento de Clarice. Mas nem mesmo o vultuoso valor por ele oferecido trouxe alguma pista que desvendasse o mistério do desaparecimento de Clarice. Passado alguns meses, tomado pelo desespero e pela angústia, diante da falta de pistas e de respostas para o mistério ocorrido, a Zambuja determinou que o teatro fosse fechado e lacrado, e ele também se trancou em casa. Assim, depois de vários anos apresentando obras consagradas da nossa dramaturgia, o teatro vive agora sua própria tragédia, abandonado, sem os aplausos de seu público, fadado à solidão, até que se descubra o que aconteceu naquela viagem de trem que levou ao desaparecimento de Clarice. Atualmente, a Zambuja permanece sozinho, trancado em sua casa na Praça do Coreto e nunca recebe ninguém. Sabemos que ele não desapareceu com sua amada Clarice, apenas porque os jornais e o pacote do pão francês que são deixados diariamente em sua porta são recolhidos por ele, que aparece rapidamente, sempre vestindo um pijama amarelo e volta a se recolher sem dar entrevista ou qualquer tipo de declaração a nenhum dos repórteres e curiosos que se aglomeram na frente da sua casa. A polícia ainda não tem pistas sobre o que aconteceu com Clarice Clarencio. Mas era só o que faltava nessa história, um mistério. Eu devo ter cometido erro como narrador para acabar aqui no meio de um mistério. Pensa comigo. Nessa altura do campeonato, a gente descobre que o dono do teatro é o tal Zambuja, que amava Clarice, que desapareceu em um trem em movimento e que depois de um tempo fechou o teatro e se trancou na casa dele e nunca mais foi visto por ninguém. São muitos acontecimentos e sentimentos misturados e bagunçados. No final, essa notícia de jornal, em vez de esclarecer alguma coisa, só criou mais perguntas. Quem é a Zambuja? O que aconteceu com a Clarice? Por que esse Zambuja se trancou em casa? O que isso pode representar na nossa história? É muita informação desinformando em uma notícia só. E agora eu sei que o que é melhor para essa turma fazer? Acho melhor a gente parar e pensar um pouco sobre isso tudo, para colocar um pouco de ordem na narrativa e decidir o que fazemos agora, ou pelo menos o que fazemos primeiro. O que vocês acham? Nos preocupamos com a história da Clarice e tentamos descobrir o que aconteceu com ela primeiro? Nesse caso, vão agora para a página 49. Ou, já que essa história do trem parece um grande enrosco, seguimos em frente para a montagem da peça para não perder tempo e acabar perdendo o teatro. Nesse caso, vão agora para a página 43. Então, nesse momento, nós temos 2 capítulos 6. Por isso que eu falei para vocês, os capítulos 6. Porque o primeiro capítulo 6, que é o que está na página 43, ele vai dar continuidade à história dos meninos tentando salvar o teatro. Se você passar as páginas e for para a página 49, vocês vão encontrar a história seguir pesquisando sobre Clarice Clarencio, onde os meninos decidem pesquisar o que aconteceu com a Clarice. Você tem a opção de ler os 2 capítulos ou o que você desejar ler. Então você escolhe qual dos 2 finais você deseja para esse momento. Depois de decidir qual capítulo 6 você prefere ler, você pode ler junto com a sua família, com seus pais, com seus irmãos. Você vai decidir qual deles você quer ler. Depois que você fizer a leitura, nós vamos para a atividade. Abra o material de vocês na página 17. A página 17 tem assim: Carta ao senhor Zambuja. Então, nessa página 17, se você escolheu ler
o segundo final, vocês vão observar que os meninos decidiram escrever uma carta para o senhor Azambuja. Como deveria ser essa carta? É o que vocês vão escrever aqui. Então, o que vocês falariam para ele? Quais são as coisas que vocês perguntariam? Ou alguma mensagem de consolo? Ou saber alguma novidade? Será que ele encontrou a Clarice? Você escreve qual seria a sua versão da carta para o senhor Azambuja. Depois, na página 19, você vai escrever uma carta para alguém a quem gostaria de dizer coisas. Imagine alguém que você gostaria de falar alguma coisa, mas que talvez você tenha até dificuldade em falar pessoalmente. Escreva uma carta para essa pessoa. Pode ser um parente, pode ser uma professora, pode ser um colega de escola ou um amigo que você não vê há muito tempo. Você vai escrever aqui na página 19 essa carta para essa pessoa. Lembre de, na primeira linha, identificar para quem é a carta e na última linha de assinar a sua carta. Essa parte da atividade, eu peço que vocês fotografem e enviem para mim. Eu posso, quem sabe, ser o correio eletrônico dessa sua carta e enviar essa foto que você me mandou da carta para quem ela é endereçada, tá bom? Então, façam as duas páginas com a ajuda dos pais, com a ajuda da família. Assim finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Desejo a todos um excelente final de semana. Tchau, pessoal!